Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui iniciando mais uma oficina de líderes. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, pastor Samir. Ele que tem 38 anos, casado, tem 2 filhos, graduado em teologia e administração, pós-graduado em teologia e interpretação bíblica, pastor na Igreja Batista Central, diretor do Centro de Capacitação Ministerial e pastor da Central Alphaville. Glória a Deus. Olá, pastor, paz seja convosco. Bem-vindo à nossa oficina de líderes aqui. Muita alegria em receber o senhor nessa nossa oficina. E eu sei que o senhor tem muito conhecimento para poder compartilhar conosco hoje, em nome de Jesus. Boa tarde, Rian. Prazer estar com você aqui e espero poder contribuir para com cada um dos nossos ouvintes. Glória a Deus. Pastor, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Como que o senhor, sua experiência pessoal, como que o senhor faz para poder montar os seus sermões, seus estudos? Tem uma diferença no estudo bíblico para uma pregação, vamos dizer assim? Eu acredito que tenha muitas, mas como que funciona a sua experiência pessoal para poder montar os seus materiais, as suas coisas? Bem, a maioria das minhas pregações surgem dos meus devocionais, né? Então, eu tenho o hábito de fazer devocionais diariamente, leio, né, e medito em uma pequena porção da Bíblia. Atualmente estou no livro de Atos e registro, né, as minhas reflexões em um diário. E então, assim, a maioria das minhas pregações saem desse diário, ok? A maioria delas, então, são pregações baseadas em textos bíblicos, né? Mas há ocasiões em que alguns temas me chamam a atenção, que eu sou convidado para pregar sobre um tema específico ou algum tema em voga, tipo o sofrimento agora, né? Na última quinta-feira eu preguei sobre o sofrimento, porque sofremos, e foi uma pregação mais temática e não textual, que veio do momento, né? Mas tudo, seja uma palavra temática ou textual, sai dos meus devocionais, né? Há uma diferença, sim, claro, entre pregação e estudo bíblico. Como eu sou de uma igreja em células, eu estou mais acostumado com pregação e com lição de célula, né? Então, geralmente a lição de célula ela é mais simples, mais direta e com muitas perguntas, né? Buscando a interação com as pessoas, né? Enquanto que a pregação ela desenvolve mais os pontos, né? E ela quando tem perguntas é apenas para provocar as pessoas e não para que elas participem efetivamente. É correto afirmar, né, pastor, que o mesmo texto ele pode ser usado em vários estilos, né, vamos dizer assim. Ele pode ser usado de uma forma mais simples, como o senhor ressaltou aqui, numa célula, tendo como objetivo trazer o ouvinte para dentro desse texto, tendo como objetivo que o ouvinte se identifique, né, e comece a mudar. Também pode ser como uma pregação, que tem como objetivo exortar, conduzir o ouvinte já a uma mudança, sem ter essa interação entre o pregador e o público, né? Porém, tem essa mesma visão, né, de exortação, de mudança, né, independente do que seja. Também pode ser usado no estudo bíblico. Quando eu falo de estudo bíblico, eu me refiro a materiais mesmo, a livros, materiais teológicos e assim vai. Então, às vezes, o mesmo texto, porém, da forma que nós trabalhamos com ele, ele pode ser usado em diversas maneiras, diversos modos de trabalhar com ele. Com certeza, há abordagens diferentes, né? Algumas mais simples, outras mais complexas, mais rasas, mais profundas, né? Mais participativas, mais expositivas. Com certeza, há muitas possibilidades de abordagens.
O senhor falando a respeito do seu devocional me recorda muito uma entrevista que eu vi uma vez no canal do Douglas Jesuscope com o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá ele falou que ele não lê a Bíblia procurando sermões. Ele não faz isso, não lê a Bíblia procurando sermões. Ele lê a Bíblia para se alimentar, lê a Bíblia para ele crescer e aquilo que ele absorve para a vida dele e que ele passa a viver, aí sim ele monta uma mensagem e leva para o altar. É mais ou menos isso, né, que o senhor falou. Primeiro, o senhor recebe no seu devocional, que é algo que nós aprendemos, eu sempre aprendi com a minha pastora, que o primeiro a receber a mensagem é o pregador. Às vezes é uma mensagem doída, então o primeiro que apanha é o pregador, né? E assim vai. Então, basicamente isso que o senhor falou. O pastor Luciano Subirá ele fala assim, que ele não lê a Bíblia procurando sermões. Ele disse que acha até errado, que você tem que ler a Bíblia para ser alimentado, você tem que ler a Bíblia para receber, para depois você passar. É o apóstolo Paulo, né? O que recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, essa é a visão, né, da interpretação bíblica, essa é a visão de uma pregação, de um estudo, seja lá o que for, é você passar aquilo que você conseguiu receber de Deus. Para mim, essas são as melhores pregações, né? Porque são pregações vivas, são pregações que não passam apenas pela sua mente, mas passam pela sua existência, né? Então, elas tocam muito mais as pessoas porque tocaram você antes, né? Eu, de fato, eu não leio a Bíblia à procura de sermões. Sinceramente, eu acho que nunca fiz isso. Eu leio a Bíblia buscando ouvir a voz de Deus para a minha vida, né? Anoto muitas coisas, tenho cadernos de devocionais desde 2005, se bobear, né? 15 anos aí de cadernos devocionais. Os últimos são digitais, né? Eles não são em papel, porque haja espaço também, né? Então hoje eu uso o Evernote aí, que é um aplicativo. Os meus cadernos estão lá desde 2012. Então tudo eu registro e a maior parte do que está registrado lá serviu mais para mim do que para os outros, né? E os meus sermões saíram de lá, né? As minhas aulas, minhas lições, etc. Mas com certeza falaram antes comigo. E sim, há muitas vezes em que eu estou lendo ali um texto e eu vejo claramente que tem uma mensagem ali para a igreja, tem uma mensagem ali para líderes, para pastores. Eu registro isso, mas sempre procurando ouvir primeiramente a voz de Deus para mim, né? Não para os outros. Entendi. O pastor Paulo Júnior, em uma das suas pregações também, ele fala que a Bíblia ela pode ser considerada sua própria interpretação. Ele não está tirando os outros, né, os outros conhecimentos históricos, cultura, nada disso. Porém, ele fala que a Bíblia pode ser considerada sua própria interpretação. Em uma das mensagens dele, ele fala isso. E ele dá até um exemplo. Ele fala a respeito daquele texto de Saul, que Saul vai procurar uma vidente para poder falar com Samuel. É um dos textos mais complicados de se interpretar na Bíblia, na minha opinião. E ele fala que tem pessoas que pegam esse texto e pegam como base para o espiritismo, porque, né, Saul foi lá com uma vidente. Mas ele disse que a própria Bíblia pode te interpretar a respeito disso, porque se você for ler outros textos, vai dizer que você não pode consultar o mundo dos mortos, vai falar que você só morre uma vez. Se você for interpretar outros textos, você vai chegar à conclusão de que o espiritismo não é baseado na Bíblia. Né? Então, ele dá esse texto, sim, dá esse exemplo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes a gente pega um texto tipo esse de Samuel, que é meio, né, maluco de se entender, e fica doido, arranca os cabelos e começa a criar heresias, né? Mas a própria Bíblia vai ter uma resposta para aquela sua primeira pergunta. Esse princípio aí, ele nasceu na Reforma, né? Os reformadores, eles defendiam que a Bíblia é o seu melhor intérprete, né? E que textos difíceis, eles devem ser interpretados à luz de textos mais fáceis, né? Eu concordo perfeitamente com isso, eu uso isso na minha vida, eu uso isso em um curso, por exemplo, de escatologia,
que eu dou na igreja, né? E nesse curso, por exemplo, eu ensino que, para que você leia e compreenda bem o Apocalipse, um bom caminho é que antes você leia e compreenda bem o sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. Então, se você pega Mateus 24, 25, né, Lucas 21, Marcos 13, você lê esses textos, você compreende bem o que está ali, quando você vai ao Apocalipse, apesar da linguagem simbólica, você consegue entender melhor o que está escrito lá. Por quê? Porque os evangelhos te dão chaves que te facilitam a leitura do Apocalipse. E o que é isso? Isso é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Né? Esse texto aí de Samuel é um texto que eu uso no meu curso de interpretação bíblica. Né? É uma aula muito quente, né? Uma aula muito polêmica, muito assim, agitada. Né? Os alunos gostam muito dela e saem com a cabeça fervendo. Né? Mas, de fato, assim, uma grande segurança que nós podemos ter em relação a esse texto de Samuel, seja lá qual for a nossa posição, é que a Bíblia é clara ao condenar a invocação de mortos, a invocação de espíritos de mortos. Então, se foi Samuel ou não quem apareceu ali, a Bíblia condena esse tipo de prática. Então, assim, no mínimo, o espiritismo é pecaminoso, ele é contrário à vontade de Deus. Sendo possível ou não, sendo real ou não, a experiência, né, da invocação. Entendi. Então, isso procede, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, talvez ninguém seja burro demais para entender a Bíblia, né? Porque, partindo de princípios simples, você consegue interpretar a Bíblia também. É claro que eu sempre me refiro assim, os nossos conhecimentos, eles valem muito, nosso conhecimento fora da Bíblia. A gente pega o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu até comentei em um dos nossos vídeos aqui do canal, que o apóstolo Paulo, ele teve um ministério bem maior, vamos dizer assim, não se mede o ministério, mas vamos dizer que ele teve um ministério bem maior do que de Pedro, que foi o pastor da igreja quando Jesus subiu, vamos dizer assim. Então, mas o apóstolo Paulo falava várias línguas. O apóstolo Paulo tinha acesso a lugares que Pedro não tinha. Então, mas isso também não significa que Pedro não iria saber interpretar, que Pedro também não iria saber conduzir. Então, eu acredito que quando a gente fala, né, quando a gente pega e fala que a Bíblia, ela pode interpretar a própria Bíblia, eu estou dizendo que qualquer um que queira estudar, qualquer um que queira gastar um tempo, consegue também interpretar a palavra de Deus. Que isso não é limitado a alguns. Né? Às vezes a gente acha que isso é limitado a teólogos, a tudo. E também é importante saber, né, que quem é o nosso maior intérprete da Bíblia é o autor da Bíblia, né? E ele quer estar conosco quando nós estamos lendo. Eu falo isso daí porque eu já vi muitos casos de pessoas que não leem a Bíblia simplesmente porque não tem uma interpretação tão legal como, né, o fulano, uma interpretação tão bacana. Eu já vi pessoas que não pregam porque simplesmente não sabe, não tem uma interpretação da Bíblia. Não estou nem falando em questão de saber falar, estou falando de interpretação da Bíblia. Eu acho fantástico a interpretação da Bíblia que o Cláudio Duarte faz. Ele consegue levar a Bíblia de uma forma com humor. É a interpretação dele. Ele já até falou. É assim que ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia olhando assim. Eu acho fantástico isso. Mas isso também não dá base para uma pessoa falar que não vai ler a Bíblia porque não consegue fazer essa interpretação. O senhor entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. Olha, para mim, toda a vida cristã é uma parceria entre Deus e o homem. E não é diferente na Bíblia. Né? Então, a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Ou seja, no texto bíblico você tem a presença humana e tem a presença divina. Foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados por Deus.
E na leitura bíblica, para mim, não é diferente. Existe o leitor, né? Mas esse leitor, ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, por um lado, ler a Bíblia é como ler qualquer outro livro. Ou seja, para você ler uma Bíblia em português, você deve minimamente saber português, né? E é muito fácil nós quebrarmos as resistências em relação a isso, né? Quem duvida disso, ok, então pegue uma Bíblia em russo e leia. Você não vai ler uma Bíblia em russo, por mais cheio do Espírito Santo que você seja, se você não souber russo. Então, assim, para ler uma Bíblia em português de maneira adequada, você tem que saber português, né? Você tem que saber ler e interpretar textos, né? O que é uma grande dificuldade no Brasil, certo? No Brasil, o número de analfabetos tem diminuído, mas analfabetos funcionais, o número é altíssimo. Quer dizer, pessoas que sabem escrever, sabem ler, mas não entendem o que lê. Né? Isso é um problema em relação à Bíblia? Isso é um problema em relação à Bíblia. Não tem a menor dúvida. Okay? Porque o aspecto humano está presente. Né? Por outro lado, apenas saber ler muito bem não é suficiente. Né? Você tem aí pessoas intelectuais, acadêmicos, que já leram a Bíblia várias vezes, mas não receberam o impacto espiritual que ela traz, não receberam revelações dela, não ouviram a voz de Deus, e por aí vai. Então, por outro lado, nós precisamos sim da iluminação do Espírito Santo para que aquilo faça sentido para nós, né? Para que não seja apenas a palavra de Deus, mas seja a palavra de Deus para mim, né? O recado de Deus para a minha vida, né? E essa nossa conversa aqui agora me faz pensar no seguinte: qual é o papel do Espírito Santo na leitura da Bíblia? E, sinceramente, eu não acho que o papel do Espírito Santo seja interpretar o texto para nós. Porque, veja, você, por exemplo, está lendo Efésios. Na versão, se não me engano, é revista e corrigido, revista e atualizada. Não, revista e corrigido, isso mesmo. Você está lendo Efésios, aí de repente você encontra a palavra beneplácito. Okay? Segundo o beneplácito de sua vontade. Ok? Aí você está lá lendo, você encontra aquela palavra, né? Você fica assim, meu Deus, né? Que palavra que é essa? O que fazer diante da palavra beneplácito? Né? O que eu penso é o seguinte: se você nessa hora resolver perguntar ao Espírito Santo, né? Aí você assim, Espírito Santo, me revela o que significa beneplácito. Eu acho que a resposta que ele vai te dar é: ó servo querido e amado, procure pelo profeta Aurélio. É o que ele vai dizer. Certo? Quer dizer, poxa, não é função do Espírito Santo dizer o que beneplácito significa. Isso é função de dicionário. Certo? Agora, quando você entende, então, que beneplácito é o bom propósito de Deus, o que o Espírito Santo faz é te dar uma revelação de que Deus tem um propósito para a sua vida, né? E te instiga a procurar isso. Tá certo? Então, assim, o Espírito Santo ele tem como papel iluminar, né? Trazer revelação para nós. Mas é nosso papel ler da maneira mais correta possível. Né? Tem um caso muito drástico, muito grave, que eu não sei se você já ouviu falar. Eu vou até pegar a minha Bíblia aqui, em Almeida, revista aí, corrigido. É o caso de um pastor que também era pedreiro,
Tem todo um contexto muito doido aí, ok? De visão, de sonho, de por aí vai. Mas Deus deu para ele uma palavra em Oséias 3, supostamente, 3:1, que fala assim, ó, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Quer dizer, é a ordem que Oséias recebeu, né, para se casar com uma prostituta, né, com uma mulher adúltera, enfim. Só que na hora de ler o texto, ao invés de ler adúltera com um acento no U, ele leu assim, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adultera. Adultera. E ao ler adultera ao invés de adúltera, ele entendeu, tendo em vista um contexto maior de sonho, de revelação, de profecia e tal, que ele deveria adulterar com uma das irmãs da igreja. Ok? E ele assim fez com o consentimento da esposa dele e o consentimento do marido da mulher. Ok? Então vejam o quão trágica pode ser uma leitura equivocada da Bíblia, que não é papel do Espírito Santo dizer, o amigo, não é adultera, não, é adúltera que está aí. Não, o cara que tem que ler e enxergar o que está escrito. É óbvio que o Espírito Santo pode fazer o que ele quiser, né? Mas nós também temos nossa responsabilidade. Certo? É o que eu penso. Nossa, Deus, que situação, hein? É trágico. Foi reportagem do Fantástico, inclusive. Não, faz total sentido. Nosso papel somos nós que temos que fazer, o nosso conhecimento. Foi o exemplo que eu dei do apóstolo Paulo, ele tinha acesso mais do que Pedro. É claro que quando eu me refiro ao Espírito Santo, eu me refiro ao processo de interpretação mesmo. Não de uma leitura, nada disso. O processo da interpretação, de você saber, né, o que aconteceu, você está lendo, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar uma luz a interpretar. Tem textos que a gente lê, não consegue entender, aquilo não faz sentido na nossa cabeça, e em algum momento nós estamos lendo novamente, aquilo já aparece uma luz. Eu acredito que ali também é o Espírito Santo nos ajudando. Mas é claro, eu até botei aqui que eu acredito que nós temos que ter conhecimento em tantas áreas também para estudar a Bíblia. Quanto mais conhecimento, melhor. Português, filosofia, conhecer as culturas da época, história, mapas, tem até Bíblias, né, com mapas, tudo. Então, isso eu acho muito importante para uma interpretação mais aguçada da palavra de Deus. Uma outra questão, pastor, que eu queria perguntar ao senhor é a respeito como o senhor ressaltou aí, o senhor falou de versões, me lembrou. Versões da Bíblia, o senhor recomenda a gente ler o mesmo texto em várias versões? Ou segue uma coisa só? Como o senhor faz aí? Eu recomendo, sim, que as pessoas leiam o texto em várias versões. O ideal seria elas terem acesso ao texto grego ou ao texto hebraico. Como isso não é possível para a maioria de nós, meros mortais, né? Então, uma solução para isso é você ler a Bíblia em diversas versões. Por quê? Porque toda versão é uma interpretação. Okay? Toda versão é uma interpretação. E na hora, então, de fazer uma versão, o tradutor ele faz escolhas. Diante de duas possibilidades, ele escolhe uma delas e vai em frente. E pode ser que um outro tradutor tenha escolhido uma outra possibilidade, um outro caminho. Então, é legal que você, diante de diversas versões, veja as diversas possibilidades, as diferenças que existem. Então, por exemplo, né, o texto de Efésios 5, que fala sobre o enchimento do Espírito, né? Se não me engano, a Almeida Revista Atualizada fala assim, enchem-se do Espírito. Mas a NVI fala, deixem-se encher pelo Espírito. Né? Então, a atualizada fala, enchei-vos do Espírito. É assim que está lá, enchei-vos, não é enchem-se, é enchei-vos do Espírito. Mas a NVI traz, deixem-se encher pelo Espírito.
E aí, qual é, né? Então existem essas pequenas diferenças aí de uma versão para outra que podem nos dar maior clareza em relação ao texto bíblico. Agora, se você tem a chance de minimamente estudar grego e hebraico para saber um pouquinho que seja pesquisar as línguas originais, é melhor ainda, com certeza. Veja só, a língua grega tem 4 palavras para amor, enquanto que a língua portuguesa tem uma palavra só, amor. Você pode dizer amor, paixão, enfim, amor. E essas palavras, né, algumas delas aí, estão presentes na Bíblia. Só que na Bíblia, em português, só aparece amor. Um texto clássico em relação a isso é Jesus e Pedro. Após Pedro ter negado Jesus, eles se encontram, né? E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja, em português é amor, é amar. Mas em grego são 2 palavras que estão ali. É filéu e ágape. É o amor filéu, que é de amizade, o amor ágape. Jesus pergunta pelo amor ágape, que é o perfeito, incondicional, etc. E Pedro responde com o amor filéu, que é a amizade. Em português a gente não pega isso, mas em grego está lá. Entendeu? Então, assim, quanto mais recursos a gente puder usar, melhor. Com Nossa, certeza. que interessante, rapaz. Nem imaginava que existiam essas questões aí do grego, do hebraico. Nem passava pela minha cabeça. Muito interessante mesmo. Conhecimento, né, como eu falei, de cultura, né, língua, acho que tudo isso. Tem até uma mensagem do um pastor até da Quadrangular, reverendo Edmar Dias. Ele fala a respeito de, se eu não me engano, agora é Filipe. E que Jesus falou com ele, né? Não me falha a memória, foi Filipe, eu faço uma confusão com os nomes. Que Jesus falou com ele: eu te vi debaixo do pé de figueira. E é um texto que existe várias versões. O Natanael, não é isso? Confere isso para mim, se eu não estou falando besteira. Que, Natanael, acho. porque eu até tentei achar aqui, mas eu na correria não consegui encontrar. Eu faço uma confusão com os nomes, só Jesus. Foi Natanael. O Felipe, ele faz parte. Ah, tá. Então Foi fiz uma Natanael. confusão. Debaixo de uma figueira, sim, isso mesmo. Isso, então, Natanael. Eu estava na dúvida mesmo. Esse pastor ele fala que quando a Bíblia não relata, mas ele disse que tradições de judeus para judeus que passou, e quando ele foi a Israel e ouviu essa história, foi de que foi que Natanael e Jesus eles tinham uma idade similar. E quando Natanael era bebê ainda, foi na mesma época que Herodes mandou matar os meninos. E segundo a tradição dos judeus, isso não é Bíblia, é tradição de judeus, a mãe ficava com Natanael no colo, debaixo de um pé de figueira, e falava: meu Deus, deixa que meu filho viva para poder ver o Messias, deixa que meu filho viva para poder ver o Messias, que eles acreditavam, né, na vinda do Messias. E toda vez que passavam os soldados romanos, eles escondiam o menino debaixo do pé de figueira. Passavam os soldados romanos, eles escondiam o menino debaixo do pé de figueira. E assim se repetiu durante todo esse tempo. E Deus deixou com que Natanael vivesse. E aí que vem essa questão aí de que Jesus fala com ele: eu te vi debaixo do pé de figueira. Não sei se isso realmente aconteceu, mas segundo esse pastor, estou falando a teoria que ele falou, segundo esse pastor, isso é uma tradição que passa de judeu para judeu. E aí ele teve uma interpretação. Porque realmente é um texto avulso. A pessoa vê: eu te vi debaixo do pé de figueira, nós não sabemos o que Jesus está querendo dizer. Porém, essa interpretação veio quando esse pastor viajou até Israel e ele conheceu a cultura de perto e conheceu essa tradição. Ok, interessante. Né? Eu achei muito bacana também quando eu vi isso daí. Então foi daí que eu tirei essa luz, né? Que nós precisamos ter conhecimento de tradições, de cultura.
Eu acredito que hoje está bem mais fácil, né, com o avanço da tecnologia. Eu acredito que, por outro lado, também complica muito, porque pode ter muita besteira aí, nós acabarmos, né, levando como verdade. Mas eu acredito que hoje as coisas estão bem mais fáceis com essa questão da tecnologia. Nós temos acesso a tudo. Por um lado, como eu falei, por um lado atrapalha, por outro lado ajuda muito. É só nós sabermos usar e saber filtrar. Até poucos dias eu estava no vídeo aqui, estava comentando, não se encaixa muito com o nosso vídeo aqui, porém é algo muito válido de se falar. Quando eu assisto uma ministração, uma pregação, seja lá de quem for, né, tem pastores que são pastores renomados, que eu gosto muito das mensagens, como o pastor Silas Malafaia, como o pastor Paulo Mazzoni aí da Central, pastor Roberto também. Então, vários pastores que eu costumo assistir as mensagens na internet, mas independente de quem seja, eu sei que são pessoas íntegras, homens de Deus, mas independente de quem for, eu procuro na Bíblia o que eles estão falando. Eu acompanho, eu procuro, porque eu não sei se uma hora eles vão soltar uma heresia lá, alguma coisa, e por ser simplesmente por quem está falando, eu levar como verdade para a minha vida, entende? Então, o avanço da modernidade nos ajuda muito. Hoje eu posso assistir uma pregação desses pastores aí de dentro da minha casa. E de graça, vamos dizer assim, né? Só pagando minha taxa de internet, que já é uma conta normal. Hoje eu posso assistir de dentro da minha casa. Em outros tempos eu teria que ou comprar um CD, ir na rua comprar um CD, ou viajar. Então, hoje, a avanço da modernidade me ajudou muito. Porém, eu preciso filtrar tudo que ele está falando, acompanhar na Bíblia, independente de quem seja. São pessoas íntegras, pessoas que eu vejo que realmente fazem uma interpretação correta? Sim, porém eu preciso ler e depois eu pesquiso na Bíblia. E se eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação a alguma coisa, eu vou pesquisar para poder ver se realmente aquilo está certo, porque eu acredito que fazer uma interpretação correta da palestra, do texto que alguém está recitando ali, é também fazer uma interpretação correta da Bíblia, porque você está pegando aquilo para a sua vida. Com certeza, eu acredito muito nisso aí que você está falando. E quando a gente lê Gálatas, é isso que nós vemos. Olha só. Paulo fala assim, ó, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo aqui está dizendo, se eu, que sou apóstolo, ou um anjo, um ser celestial, vier aqui e falar algo diferente, rejeitem isso. Né? Ou seja, Paulo está levando muito a sério aqui a questão da pureza, da fidelidade. Né? Fora isso ainda, lá em Atos está registrado um elogio aos crentes de Bereia, que tudo aquilo que Paulo dizia, eles conferiam na Bíblia para ver se era isso mesmo. Né? Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, essa atitude é correta. Né? Nossa, saindo um pouco da questão da interpretação e indo para um assunto também similar, né? Que é a segunda parte dessa mensagem, a elaboração de um sermão, saindo um pouco. Também o senhor utiliza muito, né? Eu particularmente vejo em alguns materiais do CCM que eu acompanho, eu vejo muitas frases de grandes homens, né? Seja lá cristãos ou não, mas eu vejo muitas frases de pessoas que... Né? Frases realmente que se encaixam com o contexto. Então, esses dois pontos aí, qual é a importância deles para o sermão? Frases de pessoas mesmo, né? Não coisas da Bíblia, frases de pessoas que se enquadram e ilustrações. Qual é a relevância disso para os sermões? Olha, tanto as frases quanto as ilustrações, elas trazem o texto
e a mensagem dele mais para perto do ouvinte, para a vida real, né? Então, uma ilustração mostra o princípio ali que nós estamos abordando na vida real de uma pessoa, se for uma história verídica, ou até mesmo sendo uma história fictícia na vida humana, na realidade humana. E uma frase, uma citação, é alguém, então, né, que, ao estudar o texto, ao pregar sobre o texto, teve uma luz em relação a ele e colocou aquilo em uma frase. Então, assim, traz para mais perto das pessoas e valida aquela ideia, né? Reforça aquela ideia, o que é muito positivo. Né? E um exemplo aqui é Billy Graham, né, que foi o maior evangelista do século passado. Talvez muitos hoje nem o conheçam mais. Né? Mas um cara aí que evangelizou mais de 250 milhões de pessoas. Você pegar uma citação dele sobre evangelismo tem um valor muito grande. Afinal de contas, foi o maior evangelista da história da igreja. Né? Então, poxa, o que será que o maior evangelista da história da igreja tem a falar sobre evangelismo? Né? Valida, reforça. Né? Você trazer uma experiência pessoal sobre evangelismo ou de outra pessoa, né, traz mais para a realidade, aproxima o princípio dos ouvintes. Então, tudo isso é muito válido. Só para exemplificar o que o senhor falou, vou pegar o mesmo exemplo que o senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos um material do CCM, um material sobre evangelismo. A introdução aqui, né? Eu acredito que foi o senhor, né? E tem realmente aqui uma frase de Billy Graham. Foi daqui que eu tirei realmente essa pergunta, já havia lido. Né? E é muito interessante, né? Vou até recitar aqui, como o senhor mesmo ressaltou. O que é evangelizar? É a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a ir até Ele pessoalmente e então se reconciliarem com Deus. É isso aqui que se encaixa no que o senhor falou, né? A respeito da pessoa e o tema. Tem uma forte ligação de Billy Graham com o tema evangelismo. É isso aí. Então, pastor, e só para uma última pergunta para nós finalizarmos, né? Na verdade, uma pergunta dupla. Quais tipos aí de sermão que o senhor conhece, os tipos de sermão mais conhecidos assim, e como eles se dividem? A forma certa de se dividir um sermão? A gente vê pessoas fazendo sermões sem começo, pessoas fazendo sermões que a gente pensa que já acabou, mas na verdade ainda tem, ou então acaba que nós nem percebemos porque não existe uma conclusão, né, um término ali decente. Então, como se divide? Quais os tipos que existem? Olha, existem aí diversos tipos de sermões, né? Os mais presentes hoje são os sermões temáticos, que é quando você pega um tema bíblico, né? Pega versículos relacionados a esse tema bíblico e desenvolve esse tema, né? Mas o sermão da minha preferência é o sermão expositivo, que é quando você pega um texto bíblico e você expõe o texto, você expõe a ideia, as ideias do texto. Então você deixa o texto falar mais do que você mesmo, né? E eu só assim admito pessoalmente sermões temáticos quando eles estão baseados na exposição de textos bíblicos. Então eu pessoalmente gosto mais de sermões expositivos, que é o que os presbiterianos em geral eles fazem, né? O que não quer dizer que eu seja tradicional ou conservador, não. Eu sou de uma linhagem mais carismática, mais pentecostal, mas a maneira como os presbiterianos pregam em termos de organização de sermão me chama mais atenção. Um sermão, Um ele grande deve... exemplo disso é o pastor Hernanes Dias Lopes, né? Hernanes Dias Lopes é um grande exemplo, com certeza. Augustus Nicodemos também é. Também. Né?
e outros mais aí. Um sermão, na minha opinião, ele tem que ter início, meio e fim. Ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, né, ela responde à pergunta "e daí?". Ou seja, na introdução você vai convencer o seu ouvinte de que o que você tem a dizer é relevante e importante para ele. Ou seja, na introdução você perde ou você ganha as pessoas. Okay? E a conclusão ela é importante porque ela responde à pergunta "e agora?". Ou seja, o que é que eu vou fazer com tudo isso que você falou? Como é que eu vou colocar isso em prática? Então, introdução e conclusão são fundamentais, porque você vai ganhar o interesse das pessoas por um lado e você vai dizer a elas o que fazer, para onde caminhar por outro lado. Né? Um livro muito, muito bom e muito acessível de pregação, eu não estou achando aqui agora, se chama Comunicação que Transforma. Comunicação que Transforma, do Andy Stanley. Ele aborda um pouquinho disso lá, essa questão de introdução e conclusão, e ele defende lá a tese do sermão de um ponto só. Ou seja, ao invés de em um sermão você dar às pessoas, tipo assim, 10 pontos, né? 10 coisas, 10 leis, 10 passos, enfim, você dá um passo só. Eu acho uma tese interessante. Quer dizer, ao invés de você fazer uma pregação com 10 passos, faça 10 pregações de um passo só. Por quê? Porque quando você enfatiza um ponto, as pessoas guardam aquilo com mais facilidade. Eu acho uma tese interessante, né? E procuro não fazer exatamente assim, mas sempre ter um grande tema, né, que pode ser dividido em outros, mas eu sempre tento pensar o seguinte: o que eu quero, qual é o único ponto que eu quero que as pessoas levem para casa ao final dessa pregação, entendeu? Eu acho que é uma dica interessante. Entendi. Trazendo para um contexto aqui, né, resumindo, é você reduzir, né, às vezes, o que é desnecessário, né, você saber filtrar o que seria desnecessário falar. Talvez desnecessário nem seria a palavra, né? Talvez o que é mais urgente, vamos dizer assim. Você filtrar o que serviria com mais urgência para você ir trazendo para as pessoas doses pequenas de um conteúdo, né? Como o senhor falou, 10 passos, não, faz 10 de um passo, porque assim as pessoas vão se motivando a sempre melhorar. Porque também acredito que o nosso papel como pregador, o nosso objetivo no sermão, não é simplesmente você levar um conhecimento, você dar uma mensagem, é você fazer a pessoa melhorar, é você fazer a pessoa querer mudar de vida. E se nós chegarmos com uma receita enorme, falando tudo que aquela pessoa precisa fazer, eu acredito que a pessoa não vai saber assimilar muito bem, e as que assimilarem também não vão conseguir fazer, porque vão ver como algo muito distante. Então, eu não sei se foi isso que o senhor quis dizer, mas eu interpretei assim: você levar para as pessoas doses pequenas para elas sempre irem melhorando aos poucos, de forma, né, gradativa, sempre melhorando, para poder a gente, no final, chegar à perfeição, né? Isso em qualquer área. A própria Bíblia diz que nós estamos num caminho de perfeição, aos poucos, né? Um aperfeiçoamento devagar, não é nada de uma forma muito brusca assim. Sim. Então tá bom, pastor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, gastado esse tempinho conosco, tá? Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Prazer, Ria. As ordens. Fica na paz, pastor. Até a Obrigado. próxima. Até mais.